Boa tarde, espero que estejam todos bem. Hoje o vídeo vai ser curto, vai ser um assunto interessante, que é a laminação com BOPP. Vamos ao passo a passo? Vamos começar falando o que é laminação. Laminação é simplesmente aplicar uma camada, de algum material que possa impermeabilizar o nosso papel. Pode ser o papel impresso, como esse aqui, que foi impresso num papel glossy, fotográfico, como no papel de scrap, ou um papel offset, que é fosco, protegendo de respingos, do próprio suor no dia a dia. Então, quando a gente usa na parte externa de um trabalho, seja ele um bloquinho, um planner, uma agenda, um papel impresso, é interessante que se permeabilize. Existe a permeabilização, a laminação feita com o próprio contact, que a gente compra em papelaria, ou vinil transparente, que antigamente a gente usava aquela para encadernar os livros, encapar os livros, e não deixa de ser a mesma coisa hoje em dia. E existe a laminação com BOPP, que é uma laminação a quente, através de uma máquina, de uma laminadora ou plastificadora. Eu sempre falo que a gente não se prenda à máquina que a gente tá mostrando aqui. Essa aqui eu ganhei, é Royal, eu não sei nem dizer o nome, Sovereign, eu não sei se ela é americana, ou eu sei que ela é importada. Ela tem duas temperaturas, 3.000 e 5.000. Eu vou usar aqui em 3.000. Vou ligar, vou aguardar esse botão verde acender, porque demonstra que ela já está aquecida. Então, essa laminação com BOPP é a quente, tá? O que é o BOPP? É um plástico, um material plástico bem fininho, ó. Ele é utilizado na indústria, naqueles cadernos de capa dura, que protege e permeabiliza. Aqui eu tenho o fosco, que ele inclusive é bem mais fininho. Eles têm gramaturas diferentes. Eu percebi aqui, por esses poucos que eu tenho, tem alguns rolos maiores para quem usa com muita frequência, uma quantidade grande. E eu compro esses rolinhos, compro aqui em Natal na Lograf. E aí eu tenho aqui o fosco, que dá aparência fosca, o brilhoso, e existem os holográficos, que tem alguns desenhozinhos diferentes. E ele dá esse efeito holográfico no papel que a gente vai estar usando. Eu tenho dois desenhos aqui, existem outros, casca de ovo e vários outros, dependendo do que o trabalho que a pessoa for fazer, escolhe qual é o que vai utilizar, Eu imprimi aqui alguns papéis, tá? Adesivos, ó, que eu vou usar em encadernação. E eles estão em papel fotográfico brilhoso, certo? Então, o que é que acontece? Se eu colocar o BOPP em cima do papel brilhoso, eu botar um fosco, ele vai perder esse brilho, tá? Mas isso vai de gosto. Tem gente que imprime em papel offset, que já é sem brilho, ou papel mate. Se quiser usar o brilhoso, ele vai dar um brilho. Se quiser manter opaco, fosco, mate, vai usar o BOPP fosco. Um fato que acontece muito é que muitas às vezes essa máquina esquenta, ela vai chegar a uma determinada temperatura suficiente para fazer a colagem. Isso aqui é como se fosse uma colazinha
a colagem do BOPP no papel. Mas a dificuldade disso, de laminar, é porque às vezes, quando essa temperatura tá muito alta, pode enrugar o BOPP. E aí, depois de vários testes, existem alguns truques que a gente vai aprendendo no decorrer do uso, para não perder tanto, porque fica feio, né? Ninguém vai usar um papel enrugado, com aquelas rugazinhas do BOPP enrugado, plástico enrugado. Para isso, a gente já sabe que isso acontece, pode acontecer de enrolar aqui na máquina. O que é que eu faço? Eu sempre imprimo mais de um da mesma estampa, porque aí eu, de alguma forma, eu vou usar para alguma outra coisa e não corro risco de estar me aborrecendo com o enrugamento do BOPP nesse papel que eu vou usar. Algumas pessoas e algumas máquinas, elas vêm com uma base térmica de proteção, tá? Eu não tenho, porque como eu disse, essa aqui eu ganhei e ela não veio, mas a gente pode improvisar. Eu já fiz aqui uma base de proteção. Vou mostrar aqui. Isso aqui é um liner de um papel adesivo. Eu usei até da base de corte da Silhouette, que é maior, 30,5 por 30,5. E fiz como se fosse uma pastinha. Tô tentando encontrar aqui para mostrar para vocês. Eu improvisei uma. Peguei dois liners de duas bases de corte. Emendei aqui com a fita crepe. E aí colocaria, feito um sanduíche, aqui dentro. De todas as maneiras e todas as dicas que eu já vi, pela própria prática no dia a dia, foi até com a aula de Lidiane Severiano, que trabalha com encadernação, eu achei mais prático trabalhar dessa forma que eu vou apresentar aqui. Então, assim, se você achar melhor fazer de outra forma, sem problema algum. Cada pessoa vai encontrando o jeito certo ou melhor para se fazer. Eu não gosto de usar a capa protetora. Eu vou direto com o papel e o BOPP na própria máquina. A preocupação é só não deixar esquentar muito, né? Eu prendo aqui atrás uma pontinha do BOPP. Venho aqui, ó. Corto o suficiente para preencher a folha, tá? Ó. E aí, a dica é essa, ó. Você vai prender aqui, pra ele não sair do lugar. Eu uso fita crepe, mas pode ser durex. Esse que eu vou usar agora aqui é o BOPP fosco. Então, assim, vocês vão perceber que, apesar do papel ser fotográfico glossy, ele vai ficar com acabamento fosco, porque o BOPP predomina em cima da impressão do papel que a gente tá usando aqui. Então, independente do papel ser brilhoso, estar brilhoso, ele vai ficar com efeito fosco. Prendi, eu deixo bem esticadinho aqui, ó. E a preocupação é na entrada aqui, tá? Já tá verde, é sinal de que ela já tá quente. Então, ó, eu pego os dois dedinhos aqui, puxando, né, pra esticar logo o início aqui. Coloco na máquina. Quando eu sinto que ela puxa, ó, ela começa a puxar, eu trago esse BOPP pra cima. Sempre deixando ele esticadinho, tá? E pra cima. Como se ele tivesse um suporte. Algumas pessoas usam um suporte. Quem compra aqueles rolos grandes tem um suporte pra ficar o rolo e ir soltando aos poucos o BOPP.
Ó, já aconteceu aqui, ó, um erro fatídico. Esse papel é muito fino, porque é adesivo, e ele já enganchou aqui. É bom acontecer. Eu vou desligar, ó, porque ele começou a sair aqui, mas não continuou. Ó, é ótimo a gente começar com um erro. Então, com ela desligada, nessa máquina aqui existe um botãozinho que ela libera o carrinho, ó, e eu puxo aqui, ó. Tá vendo? Ela enrugou aqui. Então, aquele que enrugou, a gente desliga a máquina. Existe um botão liberador aqui do carrinho. E aí a gente puxa com tudo desligado. O que ficou liso, eu ainda aproveito um pedacinho, só para vocês verem aqui, ó, a laminação fosca. Mesmo o papel sendo brilhoso, ele predomina o BOPP, tá? Aqui no caso ficou fosco, tá? Vamos fazer agora a mesma coisa com o papel gloss e o BOPP com brilho, tá? A gente presta atenção aqui que tá bem retinho. Coloca os 2 dedinhos aqui, ó, puxando o BOPP para deixar bem lisinho. Entrada da máquina. Começou a puxar, levanta o BOPP, como se ele tivesse num suporte, sempre esticadinho, ó, com os 2 dedos aqui, prendendo de um lado e do outro. E prestando atenção se vai sair tudo tranquilo lá do outro lado. Quanto mais rápido detectar, melhor, mais fácil de retirar. Tô vendo aqui que já está passando. Vou segurar até o finzinho. A gente já vê aqui que passou tranquilo. Tranquilo. Algumas rugazinhas aqui, provavelmente nesse trabalho, vai ficar na parte dobrada, então não preciso me preocupar. Mas a parte principal, apesar disso aqui ser um rascunho, a parte principal, ó, tá bem lisinha, tá? Protegido aqui se eu pingar água, se eu ficar manuseando com as mãos úmidas de suor, não vai desbotar o papel. Vamos fazer outro agora com o papel holográfico. O processo é o mesmo. Começo aqui. Corto. Veja se tá o papel todo coberto. Como esses papéis aqui também eu imprimi, minha impressora é uma Epson L805 e eu posso imprimir sem margem. Então, o fato de sair alguma rugazinha no espaço onde seria a margem já me dá uma margem de segurança, porque aqui eu tô sem margem nenhuma. Eu vou aproveitar esse papel inteiro. Quando você imprime com aquelas bordinhas, vão estar as bordinhas também que não vão ser aproveitadas no trabalho, né? De novo, ó, prendi a ponta atrás com fita crepe, seguro com os 2 dedos, ó, esticando, boto na entrada
da máquina. Senti que ele começou a puxar, ó, da mesma forma. Eu seguro como se tivesse um rolo aqui. Que esse BOPP estivesse descendo de um suporte. O holográfico, ele também já tem uma consistência melhor. Eu acho que o mais problemático realmente é o BOPP fosco. Mas aí quem quiser faz com a pastazinha que protege a quintura. E também aumenta a densidade do papel, porque o papel adesivo, ele tem uma gramatura menor, ele 130. Esse aqui tá perfeito, ó. Já tô vendo aqui. Então é isso. De acordo com a experiência, com a prática, e sempre sabendo que existe o risco de perder um ou outro papel, a gente trabalha tranquilamente, tá? Quem tiver interesse de trabalhar com agendas, planners, né? E que tenha um grande volume, é interessante procurar essas bobinas maiores e que precisam de um suporte. Hoje em dia eu acho que tem suporte para vender, porque algumas pessoas elas criaram. Ó, ele tá voltando aqui, ó, tá dando um retrocesso. Eu vou desligar, liberar aqui e puxar, ó. Sempre com a máquina desligada, porque ele já tava puxando a folha de volta, mas não perdi aqui a folha não, gente, ó, tá? Então tem esses inconvenientes, tá aqui, ó. O papel é gloss, brilhoso, e o BOPP holográfico. Vamos só fazer mais um pra gente encerrar. Esse é um outro holográfico com outro desenho. Esse é mais chamativo. Mesma forma. Fixo os dois dedinhos aqui. Encaixo. Começou a puxar. Subiu. E agora aguardar. Sempre deixando esticadinho. Perfeito. Eu acho o efeito desse aqui lindo. Esse holográfico. Esse ficou perfeito. Do começo ao fim. Sem nenhum enrugamento, tá? E aqui nós temos todos os efeitos que nós fizemos. O fosco. O brilho, ó a diferença. O holográfico. Esse também é o brilhoso. E um outro holográfico. Acho que dá pra ver a diferença aí. O trabalho fica muito bem acabado, protegido. E foi esse o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos fazer uma enquete essa semana para o próximo vídeo. Se vocês querem encadernação com forração em tecido, ou se vocês querem um mini álbum bem prático para o dia 18. Agradeço imensamente a participação de vocês. Essa aula aqui foi baseada no pedido de Caterine Bacelar. Agradeço muito o comentário. E não deixem de colocar nos comentários as sugestões, as reclamações, se tiverem, as dúvidas, que vai ser uma forma de a gente manter o contato e aí ter conteúdo para os próximos vídeos. Um beijo a todos, boa semana, que Deus nos abençoe.